Oi pessoal, no vídeo de hoje vamos abordar um pouco sobre educação em saúde. A educação em saúde ela é individualizada e é uma atividade que enfatiza na saúde do indivíduo nos âmbitos dos fatores riscos causais associados a um comportamento de estilo de vida relacionados. É uma estratégia com foco único e específico, com o objetivo de realizar a aprendizagem do processo de saúde e doença mediante a aquisição de conhecimento, desenvolvendo habilidades ao estilo de vida e a modificação de comportamento. Procura motivar o indivíduo a aceitar um processo de mudança comportamental e influencia diretamente nos seus valores, nas suas crenças, atitudes. E já a promoção em saúde, muito embora inclua sempre a educação em saúde, ela visa mais provocar mudanças capazes de beneficiar a saúde de camadas mais amplas da população através de políticas públicas. A promoção da saúde passou a ser relacionada fortemente com elementos externos que são chamados de determinantes da saúde, o ecológico, o cultural, o econômico, o ambiental, deixando de lado a visão individualista. Para promover a saúde, como critérios as atividades de educação em saúde mediante o fornecimento de informação, aconselhamento, apoio e habilidades. O processo saúde e doença, como eu falei no vídeo anterior, é um dos pontos centrais, né? Cuidar para que as pessoas possam ter uma boa qualidade de vida, mesmo quando as limitações se estabelecem. É necessário o aprendizado de uso dos instrumentos e das tecnologias para o cuidado que compõe a formação dos profissionais. E cabe a cada profissional de saúde rever a sua prática, né, buscando entender que não basta trabalhar com as doenças, é necessário compreender o indivíduo no todo como alguém que vive a experiência da necessidade e de adoecimento. Um desafio que constrói estratégias para conceber a saúde no âmbito da atenção básica de forma mais solidária e menos punitiva na convivência com o estilo de vidas individuais. Sobre o histórico de políticas públicas de saúde no Brasil, nós vamos conhecer um pouco sobre a evolução dessas políticas e abordar também algumas etapas históricas de acordo com a evolução de saúde do Brasil. A gente sabe que hoje o nosso sistema de saúde apresenta uma crise com filas, falta de leito, aumento de doenças e escassez no atendimento. Então, como analisar e compreender essa complexa realidade no setor de saúde do país? Cenário político e econômico, um perfil epidemiológico e uma organização do setor da saúde. No período colonial, que foi entre 1500 a 1822, teve um perfil epidemiológico voltado para doenças pestilenciais, como peste negra, tuberculose, varíola. E no cenário político e econômico, o país era agrário e extrativista. Na organização da saúde, não tinha nenhum modelo de atenção à saúde. Só havia os boticários, curandeiros, que eram negros ou indígenas, e havia uma medicina mais liberal. Com a chegada da família real portuguesa em 1908, houve uma tentativa de organizar as questões sanitárias, né, com fundação de escolas de medicina e de órgãos com a tentativa de cuidar da saúde pública. Houve também um saneamento da capital do Rio de Janeiro, o controle de navios, a saúde dos portos e novas estradas também, com um controle sanitário mínimo. E até 1850, as atividades de saúde pública estavam limitadas a delegações das atribuições sanitárias às juntas municipais e o controle de navios de saúde dos portos, né, com a inspetoria de saúde dos portos. E essa fase imperial da história brasileira encerrou-se sem que o Estado solucionasse os graves problemas de saúde da coletividade. Algumas tentativas foram feitas, mas não obtiveram os efeitos desejados. Não existia uma assistência médica, né? Só existiam as santas casas de misericórdias e a medicina era mais popular. No período imperial, que se deu entre 1822 a 1889, houve uma junta de higiene pública com instâncias médicas que assumiram o controle e teve também uma salubridade maior das cidades.
Na República Velha, que foi entre 1889 a 1930, o Brasil era comandado pelas oligarquias, que eram os estados mais ricos, e no perfil epidemiológico, né, houve um predomínio de doenças como febre amarela, varíola, tuberculose, sífilis, cólera, malária, e os doentes que eram mais ricos procuravam tratamento na Europa, enquanto os doentes mais pobres eram cuidados pelos negros curandeiros. No cenário político e econômico dessa época, houve também uma instalação do capitalismo que excedeu uma economia com as primeiras indústrias, houve também um investimento estrangeiro, surgiu também uns movimentos dos operários que resultaram na criação da legislação trabalhista e previdenciária. Houve a nomeação também do Oswaldo Cruz, que foi o diretor do Departamento de Saúde Pública, uma higienização das capitais, a criação de inspetores sanitários, o combate a mosquitos da febre amarela. E o Estado também interviu com organizações dos serviços de saúde pública e campanhas sanitárias e tornou-se obrigatório as notificações oficiais de todos os casos de doenças infecto-contagiosas. Foi determinado que somente médico com diploma pudesse cuidar dos enfermos. E deu também a revolta da vacina, que foi motivada pela lei da vacina obrigatória, a Lei 1261 de 1904, e nesse ano morreram quase 4.000 pessoas com a varíola e houve um projeto de saneamento e reurbanização, que foram derrubados edifícios, né, e casas para a construção de avenidas. O Oswaldo Cruz era o médico sanitarista que promoveu todo esse movimento. O desconhecimento da população sobre o que era a vacina e quais eram seus efeitos aliou uma insatisfação geral contra o governo, né, que fez como obrigatoriedade a vacina e houve uma série de manifestações no Rio de Janeiro. A Lei Eloy Chaves foi criada em 1923 com a organização dos CAPs, né, que eram as caixas de aposentadorias e pensões, que foi um marco inicial da Previdência Social no Brasil. Os CAPs eram por instituição ou empresa e houve um financiamento e gestão com o empregador e o empregado. Era aposentadoria, pensão e assistência médica, tanto para a família como para acidentes de trabalho. Em 1930 a 1964 houve a Era Vargas, onde o perfil epidemiológico predominou várias doenças na pobreza e também o aparecimento de doenças na modernidade, como acidente de trabalho, doenças profissionais, estresse, desnutrição, verminoses. E houve também o início da transição demográfica, né, do envelhecimento da população. Na Era Vargas, houve uma centralização política que bloqueou as reivindicações sociais e em 1930 foi criado o Ministério da Educação e Saúde Pública. Houve uma medicina mais liberal, a criação de hospitais beneficentes e filantrópicos e hospitais lucrativos, né, com empresas médicas. A criação do IAPS, que foi o Instituto de Aposentadorias e Pensões, era por categorias, né, marítimas, comerciais, bancários, transporte de cargas, servidores de Estado. O financiamento era por 3 entidades, né, que era o Estado, empregado e empregadores. A gerência era indicada pelo Estado, onde se dava aposentadoria, pensão e assistência médica. Eles fortaleceram o modelo de assistência médica curativa aos seus segurados na perspectiva de manutenção do trabalhador saudável para a produção. Algumas empresas insatisfeitas com a atuação do IAPES começaram a contratar serviços médicos particulares, que nada mais era do que a medicina de grupo. Em 1948 foi criado o Plano SALT, que tinha o objetivo de melhorar o sistema de saúde, alimentação, transporte e energia. E entre 1964 a 1984 teve a época do autoritarismo, né, que foi o golpe militar e civil de 64. No perfil epidemiológico havia condições de saúde críticas, com o aumento da mortalidade infantil, tuberculose, malária, doença de Chagas, acidente de trabalho, e um predomínio também das doenças da modernidade.
Em 1966, houve a unificação do IAPS com a criação do Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social, que era o INPS, que foi responsável pelos benefícios previdenciários e assistência médica dos assegurados e os seus familiares. O INPS passou a ser o grande comprador dos serviços privados de saúde e foi ampliada a chamada medicina de grupo, onde as empresas que prestavam serviços médicos particulares foram acrescidas. Houve uma ação médico-curativista, onde não tinha ênfase em promoção da saúde nem em prevenção. E em 1975 teve a crise, onde o sistema econômico priorizava a medicina curativa. Em 1976 foi criado o Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento. Foi criado no Nordeste com atendimento básico, municípios pequenos de até 20 mil habitantes. O pessoal do nível auxiliar e da comunidade não foi incentivado pelo governo. Em 1977 teve a criação do INAMPS, que é o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, que reforçou esse modelo privatista, assistência curativa, âmbito hospitalar, e houve também o fortalecimento da relação do Estado e segmento privado, com a privatização das ações curativas, e o pagamento era por quantidade de atos médicos. Em 1983 foi criado as Ações Integradas de Saúde. O repasse dos recursos do INAMPS para a Secretaria Estadual de Saúde tinha o objetivo de articular todos os serviços que prestavam assistência à saúde da população até integrar ações preventivas e curativas. Uma tentativa de descentralização do poder e uma gestão ainda no nível federal, com ênfase na atenção primária. Em 1985 a 1988 foi a época da Nova República, onde o perfil epidemiológico teve uma queda na mortalidade infantil e doenças imunopreveníveis, com a manutenção também das doenças da modernidade, o aumento de causas externas, com epidemias de dengue em vários municípios, inclusive nas capitais. E em 1986 houve a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde o conceito de saúde foi ampliado e as propostas da reforma sanitária resultaram finalmente na universalidade do direito de saúde, oficializado com a Constituição Federal em 1988 e criado o SUS. Em 1987 foi criado também o SUDES, que era o Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, e foi uma estratégia ponte para a instalação do SUS e apresentava certos avanços organizativos. Criavam conselhos estaduais e municipais de saúde. Em 1988 foi criada a Constituição Cidadã, saúde como direito de todos e dever do Estado, e a criação do SUS. E envolvia todas as atividades de atenção à saúde, com o objetivo de melhorar a qualidade de atenção à saúde, romper com o passado de descompromisso e irracionalidade técnico-administrativa e servir de norte ao trabalho do Ministério da Saúde, das secretarias estaduais e municipais. E houve um arcabouço jurídico do SUS, onde essa Constituição da República de 1988 teve também a Lei Orgânica 8080 de 1990 e a Lei Complementar da Saúde, que foi a 8142 de 1990 também. Houve também a criação das Normas Operacionais Básicas, que foi a NOB, e as Normas Operacionais de Assistência à Saúde, que era o NOAS. A Lei Orgânica da Saúde dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, com a organização e funcionamento de serviço correspondente e de outras providências. A Lei Complementar da Saúde trouxe o que foi vetado na Lei 8080 de 90 e dispõe sobre a participação das comunidades na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e de outras providências. As normas operacionais de assistência à saúde avançou nas estratégias de implementação do SUS. E em 2006 houve o Pacto pela Saúde, que foi um conjunto de reformas institucionais do SUS, pactuadas entre as 3 esferas de gestão com o objetivo de promover inovações, visando alcançar maior eficiência e equidade das respostas do SUS. Houve o Pacto pela Vida, o Pacto pela Defesa do SUS e o Pacto de Gestão.
Os princípios doutrinários do SUS é a universalidade, equidade e integralidade. É a garantia da atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão, e a saúde é direito e dever dos governos municipais, estaduais e federais, e para ter acesso só basta precisar. A equidade é tratar desigualmente os desiguais. Todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido e acolhido conforme as suas necessidades. A partir da diferença dos grupos da população, oferecia mais a quem mais precisa e diminuía as desigualdades existentes. O modelo de atenção integral à saúde contempla o conjunto de ações que visa promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, recuperação da saúde. O homem ele é um ser integral, biopsicossocial e será atendido em uma visão holística por um sistema também integral, onde a rede de serviços do SUS deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, permitindo um conhecimento maior dos problemas de saúde da população de uma área delimitada. Com a descentralização, uma redistribuição de responsabilidade das ações e serviços de saúde entre as esferas do governo, a partir da ideia de que quanto mais perto do fato a decisão for tomada, mais chance haverá de acerto. É um direito e dever da sociedade participar das gestões públicas em geral, da saúde pública em particular, e a participação social é nos conselhos de saúde, nas conferências de saúde, no setor privado e complementar, quando por insuficiência do setor público, eles também devem obedecer aos princípios e diretrizes do SUS. Antes do SUS, havia uma centralização dos recursos e do poder na esfera federal. E as ações eram voltadas para a atenção curativa e medicamentosas, Os serviços eram exclusivos por contribuintes de carteira assinada e o setor privado que controlava o setor de saúde. Não havia uma participação da comunidade. Já hoje, com o SUS, todo cidadão tem direito ao acesso de saúde e as ações são voltadas tanto para a prevenção como promoção, proteção e reabilitação de saúde, que nada mais é do que a integralidade. E a predominância do setor público e participação social no controle do setor de saúde investiu também nas ações preventivas, o controle social, com conselhos e conferências de saúde, o processo de municipalização. E o novo modelo de atenção à saúde vai muito além da relação hospedeiro e agente etiológico.